Oi, eu tô aqui preparando as lembrancinhas do aniversário do meu filho de 1 aninho. E aí eu quero aproveitar esse tempo, enquanto eu tô aqui cortando esses papéis, para falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto o que é melhor, trabalhar fora de casa e aí colocar os seus filhos numa creche ou contratar uma babá ou deixar com parentes, ou deixar de trabalhar fora de casa para cuidar dos filhos, para se dedicar aos filhos enquanto eles são pequenos. Bom, eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6 anos esse ano, e tenho um bebê que fez 1 aninho agora. E no meu primeiro filho, eu trabalhava manhã e tarde, e eu tive a experiência de ter uma pessoa. Eu voltei a trabalhar quando ele tinha 5 meses, de 4 para 5 meses. E a gente colocou uma pessoa para cuidar dele, né? Essa pessoa passava o dia em casa cuidando dele até 1 aninho de idade. Essa primeira experiência, colocando uma pessoa para cuidar, ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Vai depender do lugar onde você mora. Por quê? Se você é uma cidade pequena, você conhece melhor as pessoas, é mais fácil de você confiar, né? Porque até mesmo tem mais contato com os vizinhos para saber se essa pessoa, se dá a impressão de que essa pessoa está cuidando bem do seu bebê, se não está maltratando o seu bebê, se está alimentando bem o seu bebê. Quando você coloca uma pessoa para cuidar do seu bebê, você corre assim o risco de essa pessoa maltratar o seu bebê, não ter paciência, não ter carinho com o seu bebê. Não foi o que aconteceu com a minha experiência. A pessoa que cuidava do meu bebê cuidava bem. Você precisa ficar sempre atento quanto à alimentação, né? Porque às vezes essa pessoa pode não ter paciência de dar a alimentação do bebê e aí ele não se alimenta bem. Às vezes a comida que a pessoa faz pode estar sendo uma comida muito salgada ou muito doce. E você tem mais cuidado. É lógico que você sempre vai ter mais cuidado do que qualquer outra pessoa. Também você precisa ficar de olho em assaduras na fralda para ver se corre o risco dessa pessoa deixar o seu filho com a fralda suja por muito tempo, porque ela deve estar ocupada fazendo outra coisa e aí corre esse risco. Então se você escolheu colocar uma pessoa para cuidar do seu bebê enquanto você está fora, então você tem que prestar atenção na alimentação. É melhor que você mesma prepare essa alimentação ou deixe pré-preparada, né, pré-pronto, ou oriente essa pessoa as medidas que ela deve dar para esse bebê. Aconteceu com o meu primeiro filho, a moça que ficava com ele, ela fez um suco de goiaba, ele era muito novinho, né? E ela deu uma mamadeira de suco de goiaba e ele não tinha a noção do limite da saciedade dele. Então ele tomou o suco de goiaba todo que tinha na mamadeira até o final, sendo que essa quantidade era muito exagerada para o tamanho dele. Quando eu cheguei em casa do trabalho, por sorte que eu cheguei na hora, ele estava banhado de vômito do suco de goiaba no berço, porque ele dormiu. Imagina o risco de uma asfixia, porque ele poderia asfixiar aquele vômito do suco de goiaba. Então eu cheguei bem na hora, ele estava vomitando o suco de goiaba e eu pude socorrer ele. Então tem esses riscos. Quando você coloca ele numa creche, né? Eu coloquei o meu filho com 1 ano de idade numa creche. Tem a vantagem de que as pessoas numa creche, elas já buscam uma qualificação, né? Seu filho já vai ter mais contato com outras crianças, são mais pessoas por perto, então os riscos de maus tratos é menor, né? E, sinceramente, eu prefiro colocar numa creche do que colocar uma pessoa para cuidar do bebê. A experiência com a creche foi muito boa, ajudou muito meu filho na socialização dele, né? Ele
criou o seu círculo de amizade ali com as outras criancinhas da creche, com as tias também que ajudavam a cuidar. Então foi muito legal. O ruim é porque, no meu caso, como eu trabalhava manhã e tarde, que deve ser o caso da maioria das pessoas, meu filho passava manhã e tarde na creche. Ele chegava às 7 da manhã e a gente buscava ele às 6 da noite, porque era o horário que a gente saía do trabalho. Então ele passava muito tempo na creche. E aquilo enfadava ele, deixava ele cansado, deixava ele irritado. Quando ele chegava em casa, ele estava cansado, ele estava irritado. Então, não era o problema de passar o dia na creche era ser cansativo. Também tem outra coisa, não aconteceu com meu filho, mas é muito comum de ouvir, é que quando a criança começa a ter contato com as outras crianças da creche, né, a sair desse ambiente de casa para ir para esse ambiente fora de casa, acontecem mais doenças, acontecem mais crise, acontecem mais casos de gripe, né, de viroses, porque ele vai estar num outro ambiente. Então, o seu filho vai adoecer mais vezes. E quando ele adoecer, você muitas vezes, se você não tiver outra pessoa, você vai ter que faltar ao seu trabalho para cuidar dele, porque não tem como ele ir doente para a creche, né? E aí tem que pesar nisso também. Não sei. Mas eu prefiro a experiência de colocar mesmo numa creche. E essa era a parte ruim. Então, se você for colocar ele numa creche, procure uma creche que seja de confiança. Procure, assim, conversar um pouco com os pais. Eu procurei saber muito dessa creche. Procurei perguntar às pessoas se ouviram falar. E até cheguei a conhecer pessoas que os filhos já tinham passado por essa creche, né? Nós pesquisamos bastante, saber sobre referências dessa creche para poder optar por ela. E aí tive boas referências. E procure uma creche que seja próxima à sua casa. Então, meu filho ficou com 1 aninho de idade até os 2 anos, ele ficou estudando nessa creche. Aliás, ele ficou em infantil 1 e o infantil 2. Como já estava muito cansativo e era muito cansativo para mim em termos afetivos, sabe? Em termos de condições mesmo psicológicas. Quando eu chegava super cansada do trabalho e o meu filho precisava da minha atenção, era o único momento praticamente que a gente tinha ali para ficar junto, era à noite. Então eu ia deitar com ele na cama, ali era o nosso momento. E eu ficava muito chateada por esse fato do meu filho ter que passar o dia inteiro fora de casa e longe de mim, né? E de ter pouco tempo de ficar com ele. Mas o pouco tempo que eu tinha à noite, quando eu chegava em casa, eu aproveitava para ficar com ele, para as comidas dele, eu que sempre fazia, os lanches dele da escola, eu que sempre fazia. E nos finais de semana era o tempo todo com ele, né? Dedicada a ele. Isso acaba dividindo você, porque você, dependendo do tipo de trabalho que você tem, muitas vezes você leva trabalho para casa, né? Então eu ficava mesmo que eu chegasse em casa, minha cabeça não estava zerada do trabalho. A cabeça da mulher é assim, né? A gente não tá aqui e de repente a gente muda a nossa direção. Não. Quando você sai de casa, a casa ainda fica na sua cabeça. Você chega no trabalho, você ainda tá com a cabeça meio dividida entre a casa. E quando você chega do trabalho para casa, sua cabeça também ainda tá dividida com coisas do trabalho, até você conseguir se esvaziar. Então eu ficava muito incomodada com isso. Nós conseguimos colocar depois ele numa escolinha mais próxima da nossa casa e com a opção de, como era mais próximo de casa, eu podia trazer ele para almoçar em casa. Então eu deixava ele na escola às 7 horas, buscava meio-dia, aí tinha a chateação só dele ficar mais tempo na escola esperando, que a aula terminava 11 horas, e ele tinha que ficar esperando até o meio-dia lá. E por conta do meu trabalho.
E aí a gente podia almoçar em casa. Poxa vida, eu sabia o que meu filho estava comendo, e eu sabia a quantidade que o meu filho estava comendo. Quando o seu filho come na escola, né, se você levar ele no médico e o médico te perguntar, e aí, ele tá almoçando, ele tá se alimentando bem, você não tem como dizer de certeza como é que tá a alimentação dele do almoço, o que ele come todos os dias. Por mais que a escola diga o cardápio, é muito diferente. Você tá vendo seu filho comendo, porque tem dias que ele vai comer mais, tem dias que ele vai comer menos, qual o tipo de comida que ele gosta. É totalmente diferente. Então eu pude trazer ele para almoçar em casa, fazer isso foi assim, foi outro avanço, né? Poder trazer ele para almoçar em casa. E à tarde a gente levava ele para um reforço, porque eu tinha que trabalhar. Então não tinha como ficar ensinando a tarefinha de casa dele. Chegava à noite cansada, né? E ele também ficava cansado de ficar esse tempo todo na rua. Então quando ele chegava em casa, ele queria colo, ele queria carinho, atenção, queria brincar, não queria fazer tarefa. E aí a gente levava ele para um reforço, onde ele fazia a tarefa de casa e brincava com as outras crianças, mas era mais por conta de precisar trabalhar e aí não ter com quem deixar, né? Se você tem um parente que mora próximo, tipo uma tia ou os seus pais, né, os avós da criança, vale muito você poder deixar a criança um período na escola e o outro período poder deixar com esse familiar. Aí sim é que é bom, né? No caso de quem trabalha. Aí, essa foi a segunda experiência, né? Poder deixar na escola. E hoje eu estou vivendo a terceira experiência, que é cuidar dos meus filhos em casa. Eu deixei de trabalhar, mas como eu gostava muito do meu trabalho, hoje eu posso perceber que o meu coração, a minha mente, ela estava muito no trabalho, ela estava bem dividida entre o trabalho e os meus filhos com a casa, muito dividida, e eu não conseguia também deixar de trabalhar. Eu me sentia muito tentada a deixar de trabalhar para cuidar melhor do meu filho, mas eu não tinha essa coragem de mudar. Para mim seria uma mudança muito radical, deixar de trabalhar, deixar de ter aquele dinheiro que era fruto do meu trabalho, né? O trabalho também dignifica, né, a mulher. Então, abrir mão do meu trabalho para cuidar do meu filho, cuidar da casa, sinceramente, eu ficava pensando que eu não daria conta. Não daria conta de cuidar de uma criança, meu filho não fica quieto, de cuidar de uma criança e cuidar da casa. E eu ficava com medo de não dar conta. E aí eu tive a oportunidade de me dedicar ao estudo. A partir de uma bolsa de estudo, eu pude ficar em casa, eu pude optar em sair do meu trabalho, mas para estudar, não sair do meu trabalho simplesmente para cuidar da casa, sair do meu trabalho para me dedicar ao estudo. E sinceramente, esse tem sido o melhor tempo para mim, poder ficar em casa, continuar estudando. Então eu continuo a minha carreira, né? Continuo investindo na minha carreira profissional, mas eu tô tendo a experiência de poder ficar em casa com os meus filhos. Hoje eu tenho, né, na época que eu trabalhava, eu só tinha um filho, hoje eu tenho 2. Então, eu posso olhar para o meu primeiro filho e comparar com essa experiência do segundo filho, que está sendo um privilegiado, que já tem 1 aninho, e poxa vida, né? Eu tenho tido a mãe por perto durante todo esse tempo, então eu cuido dele, né, o dia todo. Ele tá tendo esse privilégio, né, de poder ficar em casa com a mamãe, né, de ter a mamãe cuidando. E sinceramente eu acho que se eu puder falar alguma coisa de valor para alguém, se você tem a oportunidade de escolher entre ficar em casa, deixar de trabalhar, né? Deixar que o marido
assuma essa responsabilidade das contas e você sair do seu trabalho para cuidar do seu filho, eu posso dizer assim, baseada na minha experiência, que vale muito a pena. Vale muito a pena porque a vida passa muito rápido. Então, esses primeiros anos do seu filho, eles vão passar muito rápido. Seus filhos vão crescer, eles vão ficar mais independentes, né? E vai chegar um tempo em que você vai se sentir mais organizada e com tempo para se dedicar a outras coisas, como trabalho. Então, quando os nossos filhos são pequenos, eles precisam demais da gente e a gente precisa nutrir afetivamente os nossos filhos. Então, a gente não é simplesmente dar coisas, levar para um parque, mas a gente precisa nutrir afetivamente com cheiro, com abraço, com conversas, né? Com esse tempo, às vezes, de não simplesmente não fazer nada, sentar no chão com ele e ficar ali de boa. A gente precisa nutrir afetivamente os nossos filhos, para que eles não sejam depois pessoas inseguras. Então, hoje eu vejo que é um investimento que vale muito mais do que você trabalhar para trazer mais dinheiro para casa, para poder pagar um colégio mais caro, para poder dar uma qualidade maior de vida para o seu filho. Só que essa qualidade, na verdade, é muito subjetivo, né? Porque é uma qualidade em termos de valor financeiro, mas o lado afetivo fica carente. Então eu posso dizer que se você tem a oportunidade de ficar em casa cuidando dos seus filhos, para mim eu considero essa a melhor opção hoje. Hoje eu posso dizer que essa é a melhor opção, vale a pena você investir nisso. E eu ainda falo também na parte financeira. Quando eu e meu marido trabalhávamos, quando eu saía todos os dias para trabalhar de casa, eu percebi que a gente gasta mais também. Então você ganha mais, mas você também gasta mais. Você gasta mais por conta do combustível, do deslocamento. Na verdade, né? Não é nem do combustível, é do deslocamento, que nem todo mundo vai com seu transporte próprio, né? Então você gasta com deslocamento. Quando você fica em casa para cuidar do seu filho, você vai ter esse gasto a menos. Você não vai gastar com deslocamento. A alimentação, quando você come fora, também é lógico que se você pegar um mês você comendo fora, você pegar um mês você comendo em casa, você vai perceber que você economiza. Então tem essa diferença de gastos também. Então no final das contas, não faltou dinheiro por conta de eu ter deixado de trabalhar. Não, aquele dinheiro não fez... Não pesou no nosso orçamento, não. Então valeu muito a pena deixar de trabalhar para ficar com os meninos. Não tem o gasto da pessoa que vai ficar com seu filho, né? Também você vai gastar para deixar com seu filho, ou você vai gastar com o transporte do seu filho para a creche, vai gastar com a mensalidade, né? Então sempre vai ter gastos. Você vai ganhar mais, mas você também vai gastar mais. Se você fica em casa cuidando dos seus filhos, você não vai ter aquele ganho, mas você pode inventar outras formas de ganho, né? Inventar alguma forma de ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Sem precisar passar muito tempo fora de casa. Mas você pode inventar alguma coisa que você possa fazer para ter alguma renda extra, mas você estando em casa com seus filhos, né? Hoje eu posso acompanhar o meu filho nas tarefas de casa, eu que ensino meu filho nas tarefas de casa. Então eu sei como está o desenvolvimento dele na escola. É um privilégio poder deixar o meu filho na escola e poder buscar ele na escola e poder falar com a professora, porque antes eu não podia, quando eu chegava para buscar meu filho, ou era eu ou era meu marido, às vezes era mais meu marido que ia buscar. Então eu não tinha contato muito com a professora, eu não sabia o que tinha acontecido na sala de aula, a não ser que ela me mandasse algum bilhete, mas eu não tinha esse contato com a professora, né? Eu não tinha... Hoje eu tenho esse privilégio de poder ir buscar o meu filho na escola, de ver os coleguinhas dele, de ver o comportamento dele, se ele dá tchau para os coleguinhas, se os coleguinhas reconhecem ele. Então isso não tem preço.
E aí, eu posso dizer que é algo a se pensar e algo que vale muito a pena escolher ficar em casa cuidando dos filhos enquanto eles estão nessa fase ainda de dependência da gente. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui como reflexão um versículo que está no livro de Eclesiastes, na Bíblia, o capítulo 2, o versículo 10 e 11, que diz assim: consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Eu percebi que todo o valor do meu trabalho, sabe, todo o reconhecimento que você pode ter no seu trabalho não se compara ao reconhecimento do seu filho pela sua dedicação. Eu percebi que elogios, por exemplo, quanto ao seu desempenho no trabalho, nem se comparam ao seu filho vir para você e dizer: mamãe linda, porque você fez alguma coisa com ele, sabe? Se você faz uma comida gostosa que ele tá ali comendo, ele diz: mamãe, que delícia, obrigado. O reconhecimento dele para você, para o seu filho, não se compara ao do seu trabalho, sabe? Eu percebi que no trabalho nós somos substituíveis. Vai chegar um tempo em que você vai sair dali. Algumas pessoas vão se lembrar, mas vai ser passageiro. E para os seus filhos, não. Para os seus filhos, tudo que você faz para eles fica ali na memória deles a vida toda, né? Então, a dedicação que você tem com os seus filhos hoje, ela vai te dar frutos para a vida toda deles. E no trabalho, não. Aquilo ali é passageiro, né? Qualquer pessoa pode fazer aquilo que você faz, mas mãe, ninguém substitui. Avó não substitui mãe, irmão não substitui mãe, pai não substitui mãe, escola, babá, ninguém pode substituir mãe. Podem fazer aquilo que você faz. Dá a comidinha, fazer a sopinha, dar a comidinha pro bebê, tudo bem. Pai pode dar, irmão, tia, qualquer um, avó, mas a mamãe dando, né, é totalmente diferente, tem um outro valor. Eu quero dizer que o que você faz como mãe, ninguém substitui. Então, pense um pouquinho se vale a pena você passar tantos anos da sua vida e da vida dos seus filhos se dedicando aí ao trabalho, a algo que é externo. E é um tempo que não volta, entendeu? É um tempo que você não vai poder recuperar. Então é isso que eu queria deixar. Espero que essa minha experiência, que essa minha reflexão possa servir de algum modo positivo para você que está assistindo. Tchau!